Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre pornografia. Eu vou citar o livro do Chris Hedges. O Chris Hedges, ele é um jornalista americano. Ele foi correspondente durante 15 anos do New York Times. Ele cobriu as guerras da Bósnia e a Guerra do Golfo também. E ele lançou vários livros e o que eu estou trabalhando é o Empire of Illusion, Império da Ilusão, o fim da alfabetização e o triunfo do espetáculo. Ele também foi ganhador, dentre outros prêmios, do Pulitzer Prize pela sua contribuição com o jornalismo. O Chris Hedges fala o seguinte no livro: os filmes pornô não são sobre sexo. Neles não é permitido que as mulheres tenham personalidade. A única emoção que elas são permitidas a exibir é um desejo insaciável de satisfazer os homens, especialmente se esse desejo envolve a degradação física e moral da mulher. A luz nos filmes é forte e clínica. Os pelos pubianos são depilados para dar à mulher uma aparência de menina ou de boneca. Os atos na tela estão além do que um ser humano pode suportar. Os cenários são absurdos. Os seios enormes e artificiais, os beicinhos, os lábios enormes, as ereções que nunca cedem e os corpos esculpidos não são reais. Não há suor, rugas, imperfeições humanas. Não há emoções honestas, não há gosto, sabor, respiração, nem carinho. Pornografia não promove sexo, se você definir sexo como um ato compartilhado entre dois companheiros. Uma das coisas que pornografia promove é masturbação. Eu fui viciado em pornografia durante 2 anos, diz Scott Smith, de 29 anos, de Cleveland, Tennessee. Eu comecei assistindo uma vez por dia, normalmente à noite, quando meu colega de quarto não estava lá. Você começa e esconde. Então eu comecei a assistir várias vezes ao dia. Eu só assistia ao tempo suficiente para me masturbar. Eu nunca entendi por que eles fazem vídeos tão longos. Eu sempre desligava quando eu já estava satisfeito. Smith diz que as imagens aleijaram sua habilidade de intimidade. Ele não conseguia mais distinguir entre a fantasia da pornografia e a realidade dos relacionamentos. Ele diz: a pornografia mexe com a maneira que você pensa sobre as mulheres. Você quer que as mulheres que você esteja sejam iguais às mulheres dos filmes pornô. Ele não sabia quão grande era o dano que ele estava causando a si mesmo. Ele não queria machucar ninguém. Então, ele acabou se afastando das mulheres. A Patrice Rodan, de 26 anos, cujo nome nos filmes é Nadia Styles, fez seu primeiro filme pornô em 2008. Ela estrelou aproximadamente 200 filmes. Rodan, como a maioria das mulheres que acabam na indústria pornô, teve uma infância problemática e difícil, incluindo o abuso físico pela sua mãe. A sua mãe a pôs para fora de casa quando ela tinha 17 anos, e ela passou algum tempo em abrigos para moradores de rua. Ela respondeu a um anúncio no jornal LA Weekly que oferecia $1.000 para modelos. Essa é uma porta de entrada muito comum para o acesso à indústria pornô, né? Ela começou aparecendo em alguns filmes na internet e ela tinha um namorado nessa época. E quando ela começou a fazer os filmes, ela se sentia culpada por esconder dele, né, que ela estava fazendo os filmes, e também porque ela ganhava um bom dinheiro. Ele acabou descobrindo e o relacionamento acabou, principalmente porque começou a ter muito abuso verbal e físico durante o relacionamento. Aos 19 anos, ela saiu dos pequenos filmes da internet e foi fazer filmes pornô.
Fazer filme foi uma experiência diferente, ela diz. Me maquiaram, tinha um set e um cameraman também. Eu achei tudo aquilo muito glamuroso, pessoas me maquiando, tirando fotos de mim. Nesse tempo, eu apenas estava tentando fazer isso para sobreviver. Prometeram que ela ganharia $1.000 pelo primeiro filme, mas ela só recebeu 600. Ela também contraiu gonorreia. As estrelas de filme pornô, isso é o que ele coloca, acho que lá nos Estados Unidos, né? Fazem teste mensalmente para doenças sexualmente transmissíveis, mas há tantas cenas entre os testes que um mês é um longo tempo. Depois que ela se tratou para a gonorreia, ela começou a fazer 2 a 4 filmes por mês. Ela teve outras gonorreias, né, e outras doenças também durante sua carreira. Ela também ficou grávida e abortou. A exigência da indústria começou a aumentar e ela começou a filmar com vários parceiros. As cenas começaram a ficar extremamente violentas. Eles me puxavam pelo cabelo e me batiam. No dia seguinte, meu corpo todo estava doendo. Naquele tempo, poucas estrelas faziam sexo anal, como Linda Lovelace. Agora é esperado que todas façam. Logo, ela estava fazendo filmes pornô da categoria gonzo, né? Que é uma categoria que leva aos limites, aos extremos da pornografia, inclui muita violência, abuso físico e um grande número de parceiros em sequência. Como os filmes gonzo são filmados normalmente numa casa ou em hotéis, o custo é muito mais baixo para a indústria. Numa tomada de cena, Holden sofria várias penetrações anais. Ela tinha um homem penetrando seu ânus, um outro na vagina, enquanto ela fazia sexo oral em outro homem. Em outros, ela era repetidamente, é o termo face fuck it, quando os homens forçam seu pênis para dentro e fora da boca da mulher. Ela também fazia o que a indústria chama de ATM, que é ass to mouth, que é quando o homem retira seu pênis do ânus da mulher e coloca diretamente na sua boca. Enquanto ela fala de sua carreira na indústria pornô, seus olhos assumem um olhar morto e distante. Sua respiração acelera. E ela começa a falar num tom de voz cada vez mais monótono. Estes sintomas, diz Chris Hedges, eu conheço quando eu entrevistava vítimas de atrocidades de guerra, na guerra, que lutavam contra o transtorno pós-traumático. Ele diz para ela que o que ela está descrevendo para ele é um trauma. Sim, ela responde. A Shelley Lamben, que também trabalhou como atriz pornô, concorda e diz: você tem que fazer o que eles querem no set de filmagem. Ela diz: há muita competição. Eles sempre podem achar outras garotas. As mulheres não percebem a degradação quando elas estão dentro da indústria. Além disso, há toda uma geração criada na pornografia. Num determinado momento, a maioria das mulheres entra no mundo das drogas para se anestesiar. Seus ânus são rasgados, seus úteros começam a ter hemorragia. Elas contraem HPV e herpes e elas começam a se desligar emocionalmente e morrer. Elas se desligam mentalmente. Elas têm estresse pós-traumático como veteranos de guerra. Elas não sabem onde estão. Chris Hedges coloca: pornografia é sobre reduzir mulheres a cadáveres. Pornografia é sobre necrofilia. Essa é apenas uma pequena parte do livro dele, onde ele também aborda por que essa demanda, né, por pornografia, porque na sociedade a pornografia ela é tão consumida, né, quando ela se trata de violência, mas ela é maquiada como sendo sexo, porque ela atrai tanto, né? Ele coloca também alguns relatos de homens e também vários outros relatos de mulheres e como funciona a indústria também, como ela é financiada por grandes corporações, com uma quantidade grande de médicos que trabalham para a indústria, né?
porque essas mulheres precisam ser operadas, passam por várias cirurgias, né? E como é que trabalha, como é que é a mecânica dessa indústria, né? Que é totalmente voraz e terrível. O questionamento, não sei se até cabe um questionamento sobre isso, hoje em dia os homens comentam muito que a maioria o que mais é compartilhado entre homens é vídeo de pornografia, né? É uma coisa assim absurda o quanto a pornografia ela é consumida, né? Então eu pretendo fazer outros vídeos abordando esse assunto, até para a gente poder entender o que está por trás desse desejo, dessa demanda, como a mulher é vista, né? E uma coisa também é o que a gente vê, né? O que está por trás dessa indústria é uma coisa terrível, né? O que aparece não é o que está... Aparece uma coisa onde as mulheres estão gostando, onde há desejo, onde, né? E isso deturpa totalmente a ideia de intimidade, de relação sexual, até de relacionamento. E isso está, como diz o primeiro depoimento, isso está afetando demais a ideia que o homem tem de uma mulher, né? Ou até que uma mulher tem que ter dela mesma. E isso acaba destruindo relacionamento, intimidade, não só com outra pessoa, mas com relação a você mesmo, né? E por hoje é isso. Deixem seus comentários e no próximo eu vou continuar falando de pornografia, mas também vou alternar alguns outros assuntos. Até mais!